Boa noite, meus irmãos, companheiros da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Vamos aguardando o horário da nossa reflexão nessa noite. Vamos esperar o pessoal chegar para dar inícios aos nossos trabalhos. Vamos aproveitar esse minutinho que antecede a nossa reflexão para irmos nos harmonizando, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, companheiros espíritas. Bem-vindos à nossa reflexão de hoje, sexta-feira, 21 de abril de 2021, 23, né? Passa tão ligeiro que a gente acaba até se atrapalhando, né? 21 de abril de 2023, 20 horas, aqui no Facebook, na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Santa Cruz do Sul. Boa noite, Mônica, Ricardo, meus irmãos queridos, sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês. É muito bom nós estarmos juntos, conectados e unidos, né, pelo coração, nessas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio. Carla, seja bem-vinda. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com todos vocês. Me sinto imensa e intensamente feliz dessa oportunidade. Vamos então à nossa prece para dar início à reflexão da noite de hoje. Elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que com a sua luz envolva-nos em suas vibrações para bem aproveitarmos essa oportunidade de refletirmos o teu Evangelho, para que possamos compreender os teus ensinamentos e colocá-los em práticas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós vamos refletir com um tema muito bonito, que é um tema nosso do dia a dia sempre, que é: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Dina, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, meus irmãos, a gente sempre se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo e também agora essa reflexão no Livro dos Espíritos. Então, a semeadura é livre, mas a colheita daquilo que semeamos é obrigatória. Deus nos dá a vida como terreno de cultura para todos nós. E pela sua imensa bondade, também nos dá a inteligência e o livre arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas. E a primeira pergunta da reflexão é: que escolhas nós estamos fazendo? Como são essas escolhas no nosso dia a dia? E o que nós verdadeiramente pretendemos com elas? Vamos refletir sobre isso, sobre essas semeaduras, sobre o que colhemos, sobre o que plantamos, pois já sabemos bem que a colheita sempre é obrigatória. Então, todos nós, só colhemos aquilo que cultivamos, que é, na verdade, a lei de causa e efeito, ou, se nós preferirmos, o plantio e a colheita de cada um. Essa é uma das leis do universo, uma das mais importantes que se deve aplicar na nossa vida diariamente.
E muitas vezes nós acreditamos que as situações de nossas vidas, elas acontecem de maneira isolada e muitas das vezes por acaso. Mas na verdade, a lei de causa e efeito nos diz que todas as situações estão ligadas a outros fatos e ações anteriores e que de certa maneira temos responsabilidades sobre elas. Nossos atos, ainda que inconscientes, nos trarão uma compensação. Então essa lei, ela pode ser resumida e facilmente compreendida por algumas poucas palavras, bastante conhecidas do sábio dito popular: colhemos aquilo que plantamos. E não há como se furtar, como fugir, como se afastar disso. O verdadeiro poder do ser humano é saber e viver com responsabilidade pela sua vida fora e por suas ações. Nós precisamos, na verdade, entender que as situações que ocorrem em nossas vidas, em algum momento, em todos os momentos, tiveram alguma causa que hoje traz uma consequência. Definitivamente, nós precisamos compreender isso. Caso contrário, nós não conseguiremos mudar aquilo que nos incomoda. Aí, à medida daquilo que nós estamos recebendo do universo, é proporcional àquilo que nós estamos depositando, entregando para ele. Mesmo que não se tenha muita clareza disso. O nosso grande problema, muitas vezes, e põe muitas vezes nisso, é que esperamos muito da vida, sem nos importarmos tanto com as nossas ações. E a grande maioria de nós queremos receber, esquecendo do fazer, do doar, do se entregar. Infelizmente, não existe mágica, não existe milagre. Todas as nossas ações, e é bom nós refletirmos e sempre lembrarmos isso, todas as nossas ações retornarão para nós. Não importa se essas ações são boas ou ruins, o fato é que, uma vez elas plantadas, estão se desenvolvendo. E mesmo que ainda não estejamos vendo os frutos e os resultados, eles estão sendo gerados, estão sendo nutridos, e cedo ou tarde eles nos apresentarão os frutos. Vamos mais do que nunca certificarmos do que temos plantado em nossas vidas. Esse é o ponto. E aí, que nós estamos plantando? A doutrina espírita explica que tudo se encandeia, tudo se entrelaça nessa grande teia do universo. Nada, absolutamente nada, e nós já tão bem aprendemos isso, acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural de causa e efeito, ação e reação. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Então, conscientes do que somos, conscientes do que nós fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. Livres das ilusões materiais, quando no plano espiritual, esse é outro ponto fundamental.
essa realidade se acentua e o Espírito pede para voltar à terra, subentendendo-se e submetendo-se aos sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. E as leis de Deus, inscritas na consciência de cada um, levam o culpado a pedir a sua própria recuperação, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Causa e efeito, ação e reação. Os termos causa e efeito e ação e reação, eles são usados com frequência nos estudos da doutrina espírita. Porém, eles podem causar dúvidas em seus respectivos significados. Então, qual que é a diferença entre causa e efeito e ação e reação? Vamos lá. Causa e efeito representa a lei. Ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei. Uma coisa, evidentemente, está ligada à outra. A diferença é que a causa e efeito representam uma lei na qual nós estamos submetidos. E a ação e a reação representam o nosso comportamento, o nosso movimento perante essa lei. Então, toda vez que nós atuamos, que nós agimos em relação ao nosso semelhante, provocamos diretamente uma ação sobre ele e automaticamente, como nós também sabemos, haverá uma reação. E essa reação, ela nem sempre será da pessoa que é afetada por nós, mas da vida em si, muitas e muitas vezes. E todos os seres, absolutamente todos os seres, estão sujeitos à lei de causa e efeito? É uma pergunta. Estamos? Sim, essa lei, ela é inerente especificamente ao ser humano. Os animais, as plantas, os minerais, eles não são afetados pela lei de causa e efeito. Essa lei implica para nós, seres humanos, seres que possuem o livre-arbítrio. Sim, portanto, é aquela pessoa que escolhe, é aquela pessoa, ou seja, todos nós, cada um de nós, que tomamos a decisão e, consequentemente, assume aquilo que faz. E é sobre ela que a lei de causa e efeito atua. Então, causa e efeito é uma lei que é imposta a todos nós, seres humanos. E como é uma grande pergunta, como é que essa lei atua nas reencarnações? Bela pergunta. Como é que essa lei atua nas reencarnações? Então, nós trazemos conosco de reencarnações anteriores essa necessidade de reparação. E às vezes acontecem coisas em nossas vidas que não explicamos, pelo simples fato ou pelo grande fato de não serem atuais. Como os desafios e obstáculos a serem superados que ainda não entendemos, que ainda não compreendemos. Isso ocorre em função de experiências anteriores que nós não soubemos e nem entendemos aproveitar como lição. Mas e aí? E aí? Nós estamos semeando o que mesmo? Quais as sementes que nós estamos plantando? E o que nós esperamos colher com essa semeadura?
que nós estamos esperando? Onde está o campo? Onde nós vamos semear? Olha que legal! Nós vamos semear aquilo que nós quisermos. Deus absolutamente justo, bom. Por quê? Porque Ele nos deu o livre arbítrio para isso. Livre arbítrio, que consiste na liberdade de decidir, de fazer escolhas, de conformidade com o nosso discernimento. Agora, nós precisamos lembrar que quando a gente planta tomates, certamente colheremos tomates. Grande novidade isso, né, gente? Então, pensando na questão espiritual, pensando na nossa tarefa, os campos que nós reencarnamos, planeta Terra, o grande campo, planeta azul, lembrando ainda planeta de expiações e provas. Então, o que vamos plantar? O que vamos semear nesse lindo planeta? E estamos no planeta certo, não vamos esquecer disso. Deus não erra, a lei é perfeita. Reencarnamos no campo certo. Aqui o nosso campo e aqui nós vamos semear. Aí o segundo campo, o Brasil, é aqui mesmo, isso mesmo, tudo certíssimo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse é o nosso campo nessa encarnação. E aqui vamos semear. E vamos lembrar também, aonde nós formos, nós vamos carregar tudo conosco. O grande campo da nossa vida, não vamos esquecer disso, é nós mesmos. Onde formos, este campo estará conosco. Vamos falar agora daquele lindo campo, maravilhoso, chamado família. E quase todos nós, em algum momento, já pensamos mais ou menos assim. Mas por que eu fui nascer nessa família? Justo eu. Meus irmãos, com certeza. Mas isso é uma certeza. Nós estamos na família certa. Bem essa. Exatamente essa. Com as pessoinhas ideais, perfeitas, para o momento. Estamos onde precisamos estar. O campo está certo. Está absolutamente certo. É bem aí que temos que semear. Então, estamos na família que precisamos estar. E não duvidemos mais disso. Com as pessoas que nós precisamos estar. Esse campo é certo. Certíssimo. Não há dúvida disso. E para darmos embasamento à nossa reflexão, vamos nos utilizar agora aqui desse livro, dessa obra básica também fantástica, chamada O Céu e o Inferno. E nós temos lá, que temos estudado ultimamente, o Código da Vida Futura, que é deste livro, O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Aqui nos fecha a nossa reflexão da noite de hoje. Um código que podemos afirmar que não há criatura que não seja capaz de entender a simplicidade desse mecanismo. Então vai nos dizer, como nós já falamos até aqui, que a vida é um campo, um terreno que cada um de nós recebe. Uma terra cheia de dádivas para nós cultivarmos. Mas nós só colheremos lembrando aquilo que cultivarmos. Simples assim. E isso vale para todos os níveis da nossa existência.
todos os níveis da nossa existência. Se cultivarmos, se cuidarmos, a gente vai colher. Então vamos refletir bem, mais uma vez. Deus não julga, Deus não pune. Não julga, não pune, nem premia ninguém. Então, não há ninguém condenado ou condenando nossas condutas, condenando nossas escolhas. Pelo contrário, Deus é infinito amor, questão número 1 do Livro dos Espíritos. E ao iniciarmos a nossa jornada evolutiva, que sempre é evolutiva, já somos infinitamente amados por Deus nosso Pai. E o mentor maravilhoso, como sempre, Emmanuel, nos afirma isso. Somos integralmente respeitados por Deus. Isso é uma maravilha, gente, de nós lembrarmos. Independente das nossas escolhas. Agora vamos lembrar bem, a existência, como dissemos, é um campo e colheremos aquilo que cultivamos. São as nossas escolhas, lembrando de novo. E nós somos, lembrando de novo, responsáveis por elas. E lá no Código Penal da Vida Futura, no seu artigo 1º, vai nos dizer: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas, absolutamente todas, as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida espiritual, na vida corporal. Então, todas essas imperfeições que nós não conseguimos vencer, que nós não conseguimos corrigir, vai conosco para a vida espiritual. Então, o seu estado feliz ou menos feliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Seguindo esse artigo 2º, a completa felicidade, vai nos dizer ele, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. E toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo, de felicidade. Que interessante, gente. Vamos repetir, toda imperfeição, toda mazela, ela causa sofrimento, ela é a causa de sofrimento, e ela é a causa de privação de gozo, de felicidade. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo, de felicidade e atenuante de sofrimento. Vamos observar bem, a felicidade completa está ligada à perfeição, à evolução, ao melhoramento, ao crescimento. Então, seres imperfeitos não conseguem ser completamente felizes. Por que mesmo? Ele vai explicar aqui no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, onde nós estamos estudando, dizendo-nos, seguindo no artigo 3º, ele vai nos dizer: não há uma única imperfeição da alma que não importe, que não resulte funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de felicidade, de gozo, de alegria. A soma das coisas é assim proporcionando a soma das imperfeições como a dos gozos e das qualidades, a menor, a minúscula imperfeição gera sofrimento. Por que mesmo? Porque a nossa imperfeição, ela atrai pessoas e circunstâncias que sintonizam com essa imperfeição. Do mesmo modo que cada qualidade
atrai circunstâncias e pessoas que se afinam com essa qualidade. Então vamos refletir bem. Não são punições, são consequências. E está mais da hora de nós lembrarmos disso. Não são punições, são consequências. É lei, lei de causa e efeito. E é isso que Kardec faz questão de frisar na obra esta que estamos agora falando, O Céu e o Inferno, para tirar definitivamente de nós essa ideia de punição, essa ideia de castigo. Eu estou pagando, mas que castigo. Isso não existe. Existe Deus que dá a cada um de nós segundo o seu plantio. É lei, isso é lei. Mas claro, isso não deve nos desanimar de nenhuma maneira, nenhum de nós. Porque isso significa que nós podemos alterar a nossa sementeira. Sim, significa que nós podemos alterar a nossa sementeira. Podemos aumentar a nossa semeadura agora. Podemos alterar o nosso método de cultivo agora, já, nesse instante, a todos os instantes. E está em nossas mãos. E basta um gesto de mudança para que os espíritos superiores venham em nosso auxílio, venham em nosso socorro, venham até nós, colaborar, nos auxiliar na regeneração do nosso campo, da nossa terra, do nosso céu, do nosso solo que é fértil, muito fértil, porque o universo, e é bom nós lembrarmos sempre disso, sim, o universo é regido pela misericórdia divina. Então, dando mais um trechinho do Céu e Inferno, que nós já estamos nos encaminhando para o fim, a lei de causa e efeito é uma lei universal, ensinada já há muito tempo, mais especificamente no século XVII, por Isaac Newton, por exemplo. Assim como Jesus ensinava há 2000 anos atrás a lei da colheita e da semeadura, exatamente igual. Então essa é uma lei que poucos entendem, mas a partir do momento que começarmos a aplicá-la na nossa vida, tudo, praticamente tudo, começará a mudar. A lei de causa e efeito nada mais é do que quando nós fizemos ou tomamos uma atitude e, consequentemente, teremos a consequência dela. É isso, meus irmãos. Por hoje, essa lição é linda, longa e sempre, sempre atual, e que nós precisamos tanto. Então, que Deus nos ajude sempre a bem compreendê-la, a bem entendê-la, mas, acima de tudo, a bem praticá-la. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E vamos à nossa prece de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos pela ajuda tão fundamental e pedindo que nos ajudem, que nos amparem a colocar em prática as instruções que nos deram e que cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado.